Shalom, queridos. Vamos para o terceiro vídeo dessa série Totalmente Perdoados. Quero escolher um título para essa terceira mensagem e será o grande amor revelado pela compreensão do perdão total. Temos uma história no livro de Lucas capítulo 7, no versículo 36, de uma mulher que unge os pés de Jesus. Nós vamos acompanhar alguns versículos e vamos extrair algumas verdades lindas aqui e vamos entender nessa passagem e nas palavras de Jesus a compreensão do perdão total. O que gera na compreensão do perdão total dado pelo Senhor Jesus àquele que crê. No versículo 36 diz: tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume. E, posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se a seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molhavam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os próprios cabelos e beijou-os e os ungiu com o perfume. Diante de tal cena, o fariseu, que havia convidado, falou consigo mesmo: se este homem fora de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando e que espécie de mulher é ela. E uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão, tenho algo a dizer-te. Ao que ele respondeu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outros 50. Eu vou fazer uma pausa porque eu já vou aproveitar a leitura para expor aqui a compreensão dessa história que Jesus conta na aplicação do fato que está ocorrendo. Jesus diz: 2 homens deviam a certo credor. Vejam, aqui Jesus expõe 2 devedores. Então, a aplicação que eu faço aqui, que um desses devedores é o próprio Simão, o fariseu. O outro devedor é a mulher. Então ele diz: 2 homens deviam um certo credor. E o credor é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Veja, um lhe devia 500 denários e outro 50 denários. Então entendemos que quem lhe devia 500 denários? A mulher. E quem lhe devia 50 denários? Simão, o fariseu. Mas Jesus chama a atenção: nenhum dos 2 tinha com o que pagar, nem o que devia 500 denários e nem o que devia 50 denários. Por isso, o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Isso aqui é muito forte. Por que Deus decidiu perdoar a nossa dívida? Exatamente porque não temos como pagar. De uma forma geral, essa é a dívida de toda a humanidade. Não temos como pagar a Deus a nossa dívida. E é exatamente por isso, porque não temos como pagar, que Deus, o credor da humanidade, perdoou totalmente nossa dívida. Então aqui eu já quero abrir um parêntese, porque a religião prega que você tem que manter uma performance para que seu perdão seja alcançado, para que seus pecados sejam perdoados. Veja, exatamente porque eu não tenho como pagar é que meus pecados são perdoados. Vamos continuar a leitura. Então no 42 continua dizendo: nenhum dos 2 tinha com que pagar, por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Então Jesus faz uma pergunta a Simão: qual deles o amará mais? Aqui nós estamos vendo agora o amor, o grande amor que vai ser gerado pela compreensão de todos
os pecados, pela compreensão que Deus perdoou todos os meus pecados. Vejam, qual deste o amará mais? Então aqui há uma quantitativa, há uma expressão de quantidade de amor, ou de amor mais excelso, de amor mais sublime, de amor mais puro. Qual deles o amará mais? Ele está perguntando sobre os dois devedores. Veja, um aqui, a forma que Jesus coloca da compreensão desta história, que um deles é Simão, outra é a própria mulher. Ele pergunta qual deles o amará mais. Então o próprio Simão diz, imagino que aquele a quem foi perdoado a dívida maior, ao que Jesus respondeu: julgaste bem, julgaste acertadamente. Então aqui a própria religião responde, né, que é o símbolo deste fariseu, aquele a quem mais foi perdoado, aquele a quem mais devia. Exatamente, a compreensão que eu não tenho como pagar, que eu sou um pecador ao extremo e nada que eu faço poderá gerar esse perdão, é o que vai me levar a um amor sublime, a um amor extraordinário pelo meu Jesus, porque Ele perdoou totalmente a minha dívida. Ele não perdoou uma parcela e falou assim: daqui para frente você vai continuar pagando. Você me paga, eu sou o credor, então você vai me pagar com sua performance. O quanto você é isso, o quanto você é aquilo, o quanto você é obediente, o quanto você é submisso, o quanto você cumpre os ritos religiosos, os dogmas da religião cristã. Não, Ele não fez isso. Ele perdoou a minha dívida. O que isso pode gerar dentro de mim? O que a compreensão desta verdade gera dentro de mim? É um amor incontestável. Porém, a religião nos diz que esta verdade, ou a compreensão dessa verdade, ou desse dogma, não sei o que eles podem dizer, pode gerar em nós libertinagem. Não, então você agora pode fazer o que quer, que seus pecados estão totalmente perdoados. Mas não é isso que Jesus diz. Jesus diz que a compreensão desse perdão, o entendimento que Ele me perdoou totalmente, que eu sou um devedor que não tenho como pagar, gerou nessa mulher um amor sublime, um amor excelso. Ele usa a expressão quantitativa para falar deste amor. Ele diz: qual deles o amará mais? Então esta verdade gera em mim um amor que me conduzirá a uma vida de devoção, não para pagar a dívida, mas porque a minha dívida foi totalmente paga. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês esta mulher? Olha o que Deus nos manda fazer. Olha o que Jesus nos manda fazer. Olhar novamente o pecador, olhar novamente a pecadora, porque somos nós. Nós somos aqueles que não temos como pagar. Então, Simão, no início, começa a olhar aquela mulher e criticando, censurando-a como pecadora. E assim nós fazemos no meio da sociedade, dizendo: se ele soubesse quem ela é, mas nós somos devedores tal como, porque não temos como pagar. E veja, a expressão aqui que um devia 50 denários, não importa, nem que devia 500 denários, não importa, porque eles não têm como pagar. A questão é que um achava que devia pouco, um achava que devia 50 denários, enquanto a outra entendia que devia 500 denários, ou seja, ela entendia que jamais teria como pagar. Porém, a religião diz: eu só devo 50 denários, então eu posso dar um jeitinho e pagar a minha dívida. Então, Jesus diz: olha esta mulher agora, olha de novo. E assim nós temos que fazer as pessoas que hoje estão distantes de Jesus Cristo por uma crítica da religião, que somos nós, que somos cada um de nós que recebemos uma porção de conteúdo bíblico, de ensinamento da fé cristã e começamos a fazer nossos pré-julgamentos. E Jesus diz: olha novamente essa mulher, olha. Então virou-se em direção à mulher e declarou: vês essa mulher? E é isso que nós temos que fazer hoje. Não nos olhar como
olhar para essa mulher e dizer nós somos superiores porque mantemos uma performance, somos devedores. Então ele continua: entrei em tua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é de costume. Esta, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Veja, queridos, aqui há algo que estronda o culto hoje, o culto tradicional, porque se você analisar a cena de fundo, estão ali com Jesus os apóstolos, os pastores, os presbíteros, todo o clero da igreja, o grupo de louvor, todos eles estão tentando dar um culto ao Senhor. Todos eles estão fazendo um culto com louvores, iluminação, microfones, com cadeiras bonitas, com telão e tudo isso. Mas de repente entra uma pecadora e o culto que agrada a Jesus é o culto do quebrantamento, porque aquela mulher, aquela pecadora se quebrantou e este é o culto que agrada a Jesus, o culto do quebrantamento. E ele diz: esta mulher, Simão, não cessa de beijar os meus pés, chorando, e enxugou os meus pés com os seus próprios cabelos. E o que você fez? Não há quebrantamento naquilo que você está fazendo, mas a crítica, a censura, há preconceitos daqueles que hoje, na visão da sociedade ou na visão da própria religião, são pecadores ao extremo. Vês esta mulher, da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de beijar os meus pés. E mais, tu não me ungistes a cabeça com óleo, como era de esperar, mas essa mulher, com um puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Aqui, Jesus usa uma expressão que está no passado, já foram perdoados, porque o quebrantamento que essa mulher expõe, a entrega, a devoção, ela não pensou, eu vou estar passando vergonha se fizer isso. Não, ela se quebrantou na frente de todos e na frente do seu próprio Deus. Então, Jesus usa uma expressão no passado: provam que seus muitos pecados já foram perdoados. Antes de sair da boca de Jesus, porque houve um quebrantamento, e o que se procede após um verdadeiro quebrantamento é o perdão de Deus. Então ele diz: provam. Então, a compreensão de um perdão total e completo e incondicional gera dentro de mim um amor que estronda qualquer tipo de devoção religiosa, um amor de um senso que eu nunca teria como pagar uma dívida, mas ele me perdoou, e além de me perdoar, me aceitou, me amou. Provam que seus muitos pecados foram perdoados. Mas onde a necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Aquele que acha que não, eu não sou depravado a esse ponto, eu não sou pecador ao extremo, esse revelará pouco amor a Deus. O entendimento que eu, Peterson, sou completamente depravado, distante de Deus. Esse entendimento, essa compreensão que nada do que eu possa fazer pode me conduzir a uma performance religiosa que alcançarei a salvação, como prega a teologia convencional. O entendimento que nada disso vai gerar dentro de mim um amor por este mestre, por este Senhor, por esse Pai, por esse irmão mais próximo, pelo Boaz, que será um amor de gratidão, um amor singelo, um amor puro. Mas aquele que acha que não tenho muita coisa a ser perdoado, esse revelará pouco amor, pouco amor. Ele sempre vai olhar para si próprio. A lei faz o homem olhar para si próprio, o quanto ele pode fazer, o quanto ele tenta fazer. A graça faz-nos
olhar para a pessoa de Jesus, entendendo que não há nada em mim, tudo nele. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os seus pecados. Quem diz isso é a Bíblia, em Lucas, capítulo 7, versículo 48. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os seus pecados. Se são todos, são todos. Então, os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em permanente paz. Aleluia. Eu amo essa expressão do Senhor Jesus quando Ele diz: a tua fé te salvou. Existe um versículo da Bíblia que diz: uma justiça que é pela fé, do início ao fim. Jesus não diz que foi porque ela guardou a Torá, guardou o Decálogo, guardou os 613 preceitos da lei mosaica. Não, Jesus disse: a tua fé te salvou. Aqui é o Evangelho da graça de Deus. E veja a afirmação deste Evangelho da graça de Deus, porque ele diz: vai-te em paz. O único Evangelho e o Evangelho verdadeiro, o qual Paulo diz em Gálatas: não há outro, é o Evangelho da paz. Vai-te em paz. Em Romanos 5 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse é o Evangelho que me traz paz. Não me traz estresse ou jugo, achando que eu terei que manter algo até o final. Isso é peso para alcançar uma salvação. Não. Esta salvação, Yeshua me alcançou e perdoou todos os meus pecados. Isso gera em mim não liberdade para sair pecando, como é dito por aí. Foi isso que Paulo foi criticado e censurado. E se nós não somos criticados e censurados como Paulo, tem alguma coisa errada em nós. Temos que rever nosso evangelho. Não gera isso. Na pessoa que realmente entendeu a beleza e a compreensão de todos os pecados perdoados, dentro dela é gerado um amor sublime, puro, excelso. Série Totalmente Perdoados. Esse é o terceiro vídeo. Que Deus os abençoe e que vocês possam diluir esta verdade dentro de vocês e mergulhar no perdão total de Deus para a sua vida. Amém e amém.